Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é através dela que Deus se revela à humanidade. A Bíblia, ela fala conosco. E nessa mensagem nós iremos ver muitas maneiras diferentes que Deus falou no passado e como Ele está falando no presente. O escritor aos Hebreus, ele disse: havendo Deus falado antigamente e de muitas maneiras. A humanidade, ela não está no escuro. Ou seja, a palavra de Deus diz que Deus, Ele fala à humanidade de muitas maneiras diferentes. Uma das maneiras que Deus fala, a palavra de Deus diz, é através de tudo aquilo que Ele criou. Você olha para o céu, você olha para as estrelas, você olha para o mar, você olha para as montanhas, tudo aquilo que foi criado, Deus fala através dessas coisas. Os filósofos, que eram pensadores do passado, ele dizia o seguinte: ele não conhecia a Bíblia, mas ele dizia, porque ele observava as coisas, e eles, observando as estações do ano, observando as estrelas, o sol, a lua, os filósofos, um dos grandes filósofos chamado Aristóteles, ele disse: existe uma mente suprema que criou todas essas coisas. Então, Deus falou com aquele filósofo através das coisas criadas. E muitos outros também. A palavra de Deus diz que Deus, Ele falou aos profetas, um profeta chamado Noé. Noé, ele foi uma das primeiras pessoas da terra, depois de Adão, que ouviu a voz de Deus. A palavra de Deus diz que Deus falou a Noé. Por que Deus falou a Noé? A Bíblia Sagrada diz que Deus havia feito o homem, feito a mulher, e por causa da desobediência à palavra de Deus, o ser humano caiu no pecado. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela transforma, vivifica. Mas se nós não obedecemos à palavra de Deus, essa palavra pode trazer maldição. A palavra de Deus, ela nos traz bênção ou maldição. Deus, Ele falou para o povo antigo: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção é quando vocês ouvirem a minha palavra e obedecer. A maldição é quando vocês ouvirem a minha palavra e não obedecer. Deus, Ele falou através de Noé. Aquelas pessoas que viviam no passado, que moravam ali, nas regiões onde Noé morava, eles ouviram a palavra de Deus por meio de Noé, porque
da terra por causa da multiplicação do pecado. O salário do pecado é a morte. Deus resolveu destruir o ser humano no tempo do dilúvio, porque o pecado se multiplicou. Deus havia feito o homem segundo e a mulher segundo a sua imagem e semelhança, mas por causa da desobediência à palavra de Deus, o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, à medida que foi nascendo mais pessoas, o pecado foi multiplicando mais e mais. E assim veio o arrependimento de Deus. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano, porque eles se desviaram do caminho do Senhor, porque eles se desviaram da palavra de Deus. Mas Deus viu o homem na terra, o homem que era reto, o homem que era justo, o homem que procurava fazer a vontade de Deus. Noé, o Senhor viu Noé com seus 3 filhos, Sem, Cão, Jafé, a esposa de Noé, a esposa dos filhos. Mas Deus viu Noé e viu o homem justo. Esse homem, ele se desviava do mal. Então Deus resolveu destruir toda a humanidade naquela época. Mas porque Noé estava obedecendo à vontade de Deus, se desviando do pecado, se afastando da corrupção, Deus resolveu fazer uma aliança com Noé. Aleluia. Noé, a Bíblia diz que Noé achou graça. Ele achou graça diante, lá em Gênesis 6, ele achou graça diante dos olhos de Deus, porque ele era um homem reto, justo e temente a Deus. E Deus disse para Noé: Noé, eu vou destruir a terra, eu vou destruir os seres humanos, os animais, mas tu vai construir uma arca. Aí Deus deu ali toda a medida da arca para Noé. E a palavra de Deus diz que Noé, ele passou um tempo para fazer aquela arca, ele e os filhos dele, mas Noé não ficou calado. Diante daquele povo, Noé pregou. Ele era pregador da justiça. Pedro fala sobre isso. Ele era pregador da justiça. Ele não ficou calado. Ele falou para as pessoas o que Deus havia falado para ele. Noé transmitiu a palavra de Deus para aquelas pessoas, dando assim, meus irmãos, amigos e amigas, oportunidade para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. Porque Deus, Ele sempre dá oportunidade para o arrependimento. Amém? A pessoa, ela perde a salvação porque deixa a oportunidade passar, mas Deus sempre dá oportunidade. Então Noé, a Bíblia diz que ele era pregador da justiça, falando para aquele povo: vocês querem ser salvos? Vai acontecer um grande dilúvio, vai acontecer um dilúvio sobre a terra, e só vai ser salvo quem estiver dentro desta arca que Deus mandou construir. Mas o povo não escutava Noé. Quando o povo não escutava Noé, o povo estava deixando de escutar a palavra de Deus, a palavra de Deus que poderia transformar aquele povo, a palavra de Deus que poderia salvar aquele povo. Então Deus falou através desse profeta para aquelas pessoas, e as pessoas não deram ouvido. E diz a Bíblia que o Senhor falou para Noé entrar na arca no dia determinado por Deus. Entra na arca tu e a tua família e os animais, alguns animais que Deus pediu para Noé colocar para preservar alguns animais da terra. E eles entraram naquela arca e veio o dilúvio e a porta se fechou. Quando a porta se fechou, não tinha mais oportunidade para a salvação, porque Deus, Ele abre portas, mas Deus fecha a porta. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar, mas a que Ele fecha também ninguém pode abrir. E diz a Bíblia que veio o dilúvio e as pessoas morreram, porque não
ouviram a palavra de Deus por meio de Noé. Mas Noé e toda a sua família foram salvos, porque eles ouviram a palavra de Deus. Amém? Deus falou mais tarde na história com um homem chamado Abrão. Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, a palavra de Deus diz que o Senhor falou: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. A Bíblia não diz aqui se Deus falou com Abrão no ouvido dele ou por visão. Lá em Gênesis 12, 7, a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Abrão e falou com ele. E lá em Gênesis 15, 1, a Bíblia diz que o Senhor fala a Abraão em visão. Aqui foi em visão. O Senhor também falou com um homem chamado Abimeleque, que era o rei de Gerar. Então, aqui, Deus estava falando. Deus, ele sempre falou. Deus, ele sempre se revelou à humanidade através da sua palavra. E quando Deus fala para Abraão, Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, porque eu vou te abençoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Deus fez uma promessa aqui maravilhosa para Abraão. Ele disse que da descendência dele, ele iria abençoar todas as famílias da terra. A Bíblia Sagrada também diz que Deus falou com Moisés. Deus falou com Moisés lá em Êxodo capítulo 3, versículo 4. Deus fala com Moisés no meio de uma sarça ardente. Moisés estava ali, ele era pastor de ovelhas, e ele estava pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro, ali próximo ao Monte Sinai. O Monte Sinai na Arábia. O Monte Sinai não é do Egito, é na Arábia. O Paulo fala sobre isso. E ele estava ali, apacentando, e de repente ele olhou para o monte e viu uma planta brilhando em chama, uma planta chamada sarça. Ele viu aquela planta brilhando e ele ficou maravilhado, porque ele olhava aquela planta queimando, mas não se consumia. As folhas queimavam, mas não consumia. O fogo não era fogo destruidor, era um fogo diferente que ele estava vendo naquela planta. Então ele ficou admirado e foi para lá. Quando ele estava chegando perto, o Senhor fala com ele e diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. O Senhor falou com Moisés de dentro da sarça. A voz do Senhor veio de dentro da sarça. Foi uma das maneiras que Deus usou para falar com Moisés, para chamar Moisés, para capacitar ele, para libertar o povo de Israel do Egito. Aqui são as maneiras que Deus falou no passado. E diz a Bíblia também que Deus, ele fala com Moisés, lá em Êxodo 19:9, de dentro de uma nuvem densa ou espessa. Uma nuvem espessa ali no Monte Sinai. A Bíblia diz lá em Êxodo 19:9 que Deus fala com Moisés de dentro daquela nuvem. Outra maneira que Deus usou para falar com Moisés. A palavra de Deus diz também que Deus, ele falou com um profeta chamado Elias, lá em 1 Reis 19, 12, 13, e Deus fala com Elias de dentro de uma brisa. Deus usou uma brisa suave, e daquela brisa Deus fala com Elias. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele disse que antigamente Deus, ele falou muitas vezes e de muitas maneiras. Mas Deus falava para quê? Deus falava para avisar dos seus planos, como ele falou para Noé. Ele falava para avisar contra o pecado. Ele falava para orientar. E ele falava para se revelar quem ele era. E ele falava também
das promessas da vida eterna. Quando Deus falou com Abraão, com Isaac e com Jacó, Deus ele se revelou como Deus Todo-Poderoso. Está escrito em Êxodo 6, 3 e 6. Deus ele fala para Moisés: Moisés, quando eu me revelei para Abraão, quando eu me revelei para Isaac, quando eu me revelei para Jacó, eu me revelei como Deus Todo-Poderoso. Mas o Senhor falou para Moisés: mas para ti, Moisés, e para o povo de Israel, eu me revelo como eu sou o Senhor. Aleluia. Vejamos aí Deus se revelando mais ainda, o Senhor se revelando mais ainda para a humanidade. À medida que a história foi acontecendo, o Senhor se revelava cada vez mais. E Deus falou a Moisés através de uma sarça ardente. Ele falou para Moisés o plano de libertação do povo de Israel, que sofria de opressão e escravidão há 400 anos. Deus falou, Deus planejou e Deus libertou. O escritor aos Hebreus ele disse: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, a mim e a você, ele nos falou nestes últimos dias pelo Filho. O Filho. Quem é o Filho e como ele falou e como ele fala? Quando nós falamos sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz lá em João capítulo 1, versículo 1: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E outra tradução está dizendo: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Quem é o Filho? O Filho é a palavra. Quando nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus disse: haja luz. Quando Deus disse haja luz, a palavra falada por Deus criou a luz, e essa palavra é o Filho de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. João ele fala sobre isso, meus queridos irmãos. Tudo aquilo que Deus fez, ele fez os animais, ele ordenou que apareçam os animais terrestres, os répteis, que apareçam os animais, os peixes, que apareçam as aves do céu. As palavras faladas por Deus, a palavra criadora é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a suprema revelação da palavra de Deus. Deus ele se revelou de uma maneira extraordinária. No passado ele se revelou através da sarça, através da arca, através de visões, mas hoje ele tem se revelado pela própria palavra, pelo próprio Verbo de Deus. João ele disse: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Quando Deus, tudo que Deus criou por meio da sua palavra. Está escrito também lá em Hebreus. E essa palavra criadora é o Senhor Jesus. O escritor aos Hebreus ele diz aqui que o Filho de Deus é o resplendor da glória de Deus. Ele está dizendo: o Senhor Jesus é o brilho, é a luz da glória de Deus. Quando você olha para o Senhor Jesus, você vê a glória de Deus, porque Ele é o resplendor da glória de Deus. Aleluia. Ele diz aqui em Hebreus 1:3: Ele é a expressa imagem da sua pessoa. O Senhor Jesus é a expressa imagem de Deus. Quando o Senhor Jesus estava aqui juntamente com os seus discípulos,
um dos discípulos falaram para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. Porque ele sempre falava: o Pai está comigo, eu e o Pai somos um, o Pai me ama. E um dos discípulos disseram: mostra-nos o Pai. E ele falou: eu estou há tanto tempo convosco e vocês não me conhecem. Quem me vê a mim vê o Pai, porque Ele é a expressa imagem do Deus vivo. O escritor Hebreu diz aqui, em Hebreus 1:3, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Porque a terra está onde está, porque Ele sustenta. Porque os planetas estão onde estão, porque Ele sustenta, pela palavra do seu poder. Porque a lua está onde está, porque Ele sustenta, pela palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas. O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, a grande revelação de Deus para a humanidade. Aleluia. E diz a palavra de Deus que Ele por si mesmo, Hebreus 1:3, Ele por si mesmo fez a purificação dos nossos pecados. Aleluia. Nenhum ser humano tem a capacidade de se purificar, nenhum ser humano tem a capacidade de se tornar limpo, mas a Bíblia diz aqui que o Senhor Jesus por si mesmo, quando Ele veio a este mundo, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu naquela cruz do Calvário, Ele estava fazendo a purificação dos nossos pecados. Aleluia. Só Ele tem o poder para purificar os nossos pecados. João, ele disse: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por si mesmo. Ou seja, quem quer ir para o céu tem que ter a purificação dos pecados. E só quem pode purificar os pecados é o Senhor Jesus Cristo. Só quem pode limpar, tirar os pecados é o Senhor Jesus Cristo. Por si mesmo. E a morte dele foi tão extraordinária. A morte do Senhor Jesus, ela dá uma oportunidade para todos os seres humanos ter a salvação. Ela dá oportunidade para todo ser humano ter o perdão. Todos que crerem nele. Ele, a suprema revelação de Deus, a suprema revelação da palavra de Deus, o Verbo, em João capítulo 1, versículo 14 diz: o Verbo se fez carne, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus é a palavra viva. Ele diz: eu sou o caminho e eu sou a verdade. Ele é a palavra viva de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Hebreus 1:4 diz que Ele tem o mais excelente nome. Não tem um anjo no céu, não tem um querubim no céu, não tem um serafim no céu que tem o mais excelente nome. O mais excelente nome pertence à palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. E diz a Bíblia Sagrada que o próprio Pai Celestial, aqui em Hebreus capítulo 1, o próprio Pai Celestial, no versículo 8, olha o que o Pai fala dele. Mas do Filho diz, aqui é o Pai falando do Filho, é Deus falando do Senhor Jesus Cristo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino. O Pai está dizendo: Filho, tu és Deus. Aleluia. O Pai está testificando, falando que Jesus Cristo é Deus. Pai Celestial. É por isso que Ele fez a purificação dos nossos pecados. A Bíblia diz aqui: depois que Ele fez a purificação dos nossos pecados, Ele se assentou à destra da majestade
majestade nas alturas. Aleluia. Depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou dos mortos, ele voltou para o céu e assentou-se no trono à direita do Pai, porque ele é Deus, ele é a palavra. Mas o Filho, a Bíblia diz que o Filho, ele nos falou nesses últimos dias. Se nós formos aqui falar tudo aquilo que o Senhor Jesus falou, para a nossa salvação, para a nossa libertação, para a nossa transformação, nós passaríamos a noite toda e não falaríamos de tudo. Mas eu vou falar algumas coisas que ele disse. Uma das coisas que ele disse foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele falou, ele disse que nós devemos nos arrepender dos pecados, porque o reino do céu chegou, e quem trouxe o reino do céu foi ele, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele trouxe o reino dos céus, meus queridos irmãos e ouvintes, através da graça de Deus. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 1, versículo 17, que a lei, ela foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É por isso que a mensagem hoje para a humanidade é: se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus. Se arrependa dos seus pecados e receba o Salvador, porque só Ele pode purificar o teu pecado. Se arrependa dos teus pecados, porque Ele mesmo disse, Ele disse: eu sou o caminho. João 14,6, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse isso. Se ele disse isso, eu vou duvidar? Ele é a palavra da verdade, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor. Então ele está dizendo: você quer ir para o céu, você quer ter uma vida eterna, você quer ter uma vida de paz, então me receba como Salvador da tua alma, porque foi para isso que eu vim a este mundo, morrer na cruz. Ele disse, quando ele estava falando com Nicodemos, ele falou para Nicodemos e falou para toda a humanidade do amor de Deus para a humanidade. Ele disse lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele disse isso. Ele é a suprema revelação da verdade, da palavra de Deus. Deus fala através do Senhor Jesus, e Ele fala nessa noite através do seu Espírito, porque o seu Espírito está aqui em nosso meio. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus ia voltar para o céu, Ele disse: eu vou, mas eu vou enviar o meu Espírito. O Espírito que ia convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele falou. Ele fala hoje para você, para mim, para todos, que Ele é a ressurreição. A morte não é o fim. O salário do pecado é a morte, diz em Romanos 6,23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o dom gratuito. Nós devemos pegar esse presente que Deus está nos dando, o maior de todos os presentes, que é a salvação da nossa alma. E a palavra de Deus diz: o Senhor Jesus Cristo, antes de ir para o céu, Ele falou o seguinte, João 14:1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Casa do Pai, lá no céu, tem muitas moradas. Ele disse: se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar lugar. Ele falando, o Senhor Jesus falando: eu vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, eu voltarei.
que creram no seu nome, todos aqueles que receberam Ele como Salvador, todos aqueles que aceitaram a purificação dos seus pecados pelo sangue de Cristo, naquele dia do arrebatamento, Ele vai levar. Glória a Deus. Somente esses. Ele continua falando, porque a porta da graça está aberta. A porta da salvação está aberta. E o Senhor Jesus continua falando para cada um de nós: eu vou voltar. E quando Ele voltar, o último inimigo será vencido. O último inimigo é a morte. A morte não é o fim, porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Não deixe para amanhã. Entrega a tua vida hoje e recebe o Salvador em nome de Jesus. E a igreja fique cada dia fortalecida na graça, na misericórdia, no poder do Senhor, aguardando aquele grande dia da volta do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de receber a